Fala pessoal, boa noite. Me chamo Matheus Anitelli. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, 10 para as 8 da noite. Eu queria trazer um vídeo aqui bem simples e bem objetivo, explicando a forma que eu gosto de tratar o mercado de opções, a forma que eu utilizo ali, não só para minha conta pessoal, mas para a conta dos meus clientes. E eu acredito que possa contribuir muito para você que não só opera opções, mas tem vontade de negociar as opções. Peço desculpa aí se o áudio estiver um pouco ruim, né? Eu tô com esse fone que eu uso ali para os atendimentos, porque a bateria dele não acaba. Mas eu acredito que seja um vídeo ali de uma boa qualidade, um vídeo que vai agregar ali para o operacional. As estruturas que a gente está trazendo aqui para 2026, principalmente, até depois dessas altas que a gente teve ali nos últimos 3 meses, 4 meses. Na verdade, desde julho de 2025, o mercado vem subindo ali bem no movimento bem direcional, né? E a gente acabou fazendo algumas adaptações ao nosso operacional. E eu vou tentar trazer aqui a lógica que eu estou considerando para a carteira dos meus clientes, tanto da parte de gestão de risco, a parte de montar a estrutura. E eu espero que colabore aí para você que, novamente, ou já opera o mercado de opções, ou tá começando ali nesse mercado, tá? Para quem não me conhece, eu sou analista CNPI, também sou consultor CVM. A gente faz aqui na DMF gestão de algumas carteiras. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Não sei como é que tá a minha imagem agora. Eu ia cadê o UpLab? Eu ia compartilhar aqui o UpLab com vocês. Vou colocar aqui um exemplo com Bova. Acho que Bova acaba sendo assim o que a grande maioria mais opera, né? Será que eu consigo trazer para a tela aqui de baixo? Deixa eu ver se eu consigo trazer para a tela aqui de baixo. Não. Deixa aqui em cima mesmo, que eu acho que fica melhor de vocês visualizarem. Bom, primeira coisa que eu estou fazendo, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou um dos caras que mais gosta de operar Strangle, né? O Strangle vendido, né? O Short Strangle. Eu tinha um pré-requisito onde eu gostava de buscar ali uma taxa próxima aos juros na put, né, uma taxa de 1%. Então, por exemplo, se eu fosse montar um strangle, eu iria aqui para o vencimento de março, que é o mês seguinte, pegaria aqui uma taxa de 1% na put, não, perdão, foi no R$ 1, desculpa. Uma taxa aqui de 1% na put, uma taxa próxima de 2% na call. Por que que eu uso esse critério, tá? Por que que eu uso esse critério? A put, para quem não sabe, a taxa de juros na opção é negativa, né? Que é denominada ali pela variável grega chamada ρ. Nas puts é negativo, nas calls positivo. Então você vai perceber que as calls, quando a gente pega uma distância semelhante, ela tende a custar 70% a mais do que a put, né? Então você vai ver que pô, a call ali está 1,60, 1,70 mais ou menos. Se você fizer 70, 80% a mais, vai dar mais ou menos o preço da call. Ela tende a custar um pouquinho mais. É que essa call, na verdade, ela está aqui um pouco mais próxima do preço do que essa put. Deixa eu inverter esse strike. Deixa eu inverter esse strike. Eu prefiro assim. Não, eu acho que era assim mesmo. Assim. Bom, para baixo fica mais caro, para cima fica mais barato. Beleza. Eu montava um strangle como esse e considerava sempre o notional para não me alavancar na operação. Então, por exemplo, qual que é o notional dessa estrutura? Eu sempre pegava o strike da call, que seria o volume financeiro mais caro. Então, aqui seria 190 vezes 100, a gente está falando de um notional de 19 mil. Então, para eu montar essa estrutura, eu precisava ter em conta pelo menos 19 mil disponível ali em garantias, né? Pode ser saldo em conta, pode ser dinheiro investido em renda fixa, ou pode ser ativos, né, como as próprias ações. Mas eu prefiro considerar sempre a renda fixa, tá? Eu acho que é a melhor garantia que a gente pode ter para esse tipo de estrutura. Essa estrutura ou esse tipo de estrutura que a gente ganha dentro de uma faixa de preço, dentro de uma range, funcionou muito bem durante praticamente ali 5 anos, 6 anos, até que a gente teve um movimento direcional muito forte, onde as opções vendidas acabaram ganhando valor intrínseco. O que que é o valor intrínseco? Por exemplo, se eu pego uma call do strike 180 e o ativo está 186, eu tenho R$ 6 de valor intrínseco, né? Que seria esse VI aqui.
que é o quanto a opção tem de benefício se o exercício fosse hoje. Então, pô, direito de comprar 180, uma coisa que custa 186,99, eu teria um benefício de 6,99 se o vencimento fosse hoje. Então, bora lá. Independente da plataforma que você utilize, tá? Não sei se você utiliza o Profit, se você utiliza o Uplab, se você utiliza a FlexScan. Basicamente, o que que eu gosto de analisar? Então, para montar essa estrutura, inicialmente, né, começa ali sempre pelas puts. Eu olharia aqui essa parte das puts. Eu olharia a coluna da taxa, para poder olhar a taxa que fosse próxima à nossa taxa de juros. É importante que você entenda que as puts que estão mais próximas do preço geralmente tendem a ter mais valor extrínseco. Quanto mais você vai se afastando, mais vai diminuindo esse valor extrínseco. O valor extrínseco é basicamente o prêmio de risco que é pago numa opção e é o valor que a gente tem certeza absoluta que é nosso. Porque o valor extrínseco, ele é o prêmio pago pelo tempo. Quando não tem mais tempo, não tem mais prêmio. Se a gente pega as opções que venceram hoje, por exemplo, vocês vão ver que o valor extrínseco é próximo a zero. Próximo a zero, as que viraram pó, né? Próximo a zero, todos próximos a zero. Isso aqui não existe, tá? Não tem a possibilidade de ser um extrínseco de 1,43, tá? Todos os extrínsecos aqui são zero no dia do vencimento. Voltando aqui para março. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar próximo do preço do ativo dentro de uma taxa que seria ali próximo à nossa taxa de juros. Isso aqui é uma regra que eu, Matheus, criei, tá? Eu não vi ninguém ensinando isso na internet ou falando em algum livro ou algo do tipo. Foi realmente pela prática, pelo tanto que eu opero. Até já fiz um vídeo falando sobre isso. Querendo ou não, hoje eu atendo 60, exatamente 60 clientes e a gente faz ali por volta de 4, 5 operações por mês, né? Então, se a gente considera 5 operações vezes 60, são 300 operações por mês que eu faço, né? Num ano a gente vai falar ali de aproximadamente 3.600 operações. Eu acho até difícil, eu não conheço alguém que faça um volume de operação, uma pessoa assim, acessível igual a mim, que opere tanto, né? Então, assim, de tanto praticar, de tanto operar, eu comecei a criar ali uns parâmetros para poder montar minhas estruturas. Enfim, então vamos lá. Escolho a put com uma taxa próxima de 1%, depois escolho uma call com uma taxa próxima de 2%, sempre geralmente próximo ao dobro da put, tá? Quando eu fico numa dúvida de qual escolher, é que aqui eu não é no Profit, né? Mas no Profit eu deixo uma coluna que mostra o número de negócios que ocorreram naquela opção. Então, se eu fico numa dúvida entre uma ou outra, eu sempre opto pela opção que teve mais negócios, né? Que teve mais operações realizadas nela. A partir daí, o que que eu faço? Eu vi que aqui eu estarei recebendo R$ 5,10, né? 1,69 na put e 3,41 na call. Total daria ali 510. Então eu pego esse valor de 510 e divido por 2. Então deixa eu fazer aqui. Se bem que, porra, 510 dividido por 2, eu não precisava nem fazer no calculador, né? Mas tudo bem. Daria ali 252. É isso, 252, né? Eu falei um negócio desse. Não, 255, perdão. 255. Então eu tenho aqui 255 seria metade de 510. Se a gente pega dividido por 100, daria 2,55. Então eu tenho R$ 2,55 para poder montar uma proteção para essa minha estrutura. Eu antigamente não travava as operações, mas eu tive tanto trabalho fazendo manejo das calls dentro do dinheiro, R$ 20 dentro do dinheiro, R$ 30 dentro do dinheiro, R$ 40 dentro do dinheiro, R$ 50 dentro do dinheiro. A gente conseguiu manejar todas ali, conseguiu travar todas, colocar, trocar intrínseco por extrínseco, assim, foi cansativo, mas foi maravilhoso. E aí eu falei, bom, eu não quero mais passar por isso, então eu prefiro abrir mão de metade desse prêmio e ter a paz, né, de ficar tranquilo caso o mercado suba muito forte, caso o mercado caia muito forte. Então, usando 2,55, eu teria que fazer a seguinte conta. Eu pego 2,55 e multiplico por 0,7, ou seja, eu quero saber quanto seria mais ou menos 70% de 2,55. Por que 70% de 2,55, Matheus? Como eu disse, as calls tendem a ser mais caras do que as puts. Então eu vou ter que comprar uma call que seja mais cara do que a put que eu vou comprar. Então a call vai ter
um peso de 70% desse meu prêmio e a put vai ter um peso de 30%. Eu fiz 2,55 vezes 0,70, daria ali mais ou menos 1,78. Então eu vou tentar pegar uma call que custe o mais próximo possível de 1,78 ou menos, né? Então eu tenho essa daqui que foi negociada a 1,70. Eu compraria essa call e eu já travo o meu risco direcional se eventualmente o mercado tiver um cenário de alta. E a put, Matheus? Aí eu pego 2,55, posso fazer até menos 1,70, né? Mas 2,55 vezes 0,30. Daria aqui 76 centavos. Então, venho na put, procuro uma put que foi negociada, inclusive tivemos uma negociada a 76 centavos. Poderia comprar essa put aqui. Quando eu compro essa put, eu travo o risco direcional para uma alta, travo o risco direcional para uma baixa, abri mão, né, de metade ali do meu prêmio. Só que é uma operação que vai chamar uma margem absurdamente baixa, por mais que o Notional seja equivalente a 19 mil, como eu havia mencionado, a margem exigida aqui para uma operação sempre vai ser limitada ali a diferença entre os strikes das opções, né? Então seria aqui o strike da put, 7,682 daria aqui R$ 6. Então a margem exigida vai ser próxima ali de R$ 6. Vezes 100, né? R$ 600. Menos o crédito recebido. Mas o crédito recebido vai estar em conta, só que a B3 vai exigir de mim esses R$ 600. Perfeito? Então, uma margem que fica muito mais controlada. Se o mercado dispara, Matheus, e sobe muito, muito forte, sei lá, vai para R$ 200, o meu risco máximo fica limitado a 136, que seria a mesma coisa que 1,36. Por que 1,36? Diferença entre os strikes das calls. Então, eu estou vendido na call 190, comprado na call 194, ou seja, eu tenho o direito de comprar a 194 e tenho a obrigação de vender a 190. Meu risco seria de R$ 4 menos 2,64, que seria o crédito que eu estou recebendo, que daria ali 1,36 vezes 100 unidades, R$ 136. Qual que é a vantagem? Se eu perco R$ 136 e eu monto uma nova estrutura, só o crédito da minha nova estrutura já vai suprir esse valor com certa folga. Então, o manejo, no caso de uma alta, fica bem tranquilo. Se o mercado despenca e cai muito forte, meu risco máximo fica em R$ 336, que seria a mesma coisa que 3,36 por unidade de opção. Se eu monto uma nova estrutura, eu receberia ali mais ou menos 264. Então, numa nova estrutura, eu iria praticamente receber todo esse valor de volta. Só que aqui eu não estou considerando que a minha garantia está em renda fixa. Então, se eu tenho uma garantia ali de R$ 19 mil, né, que seria o notional da estrutura, eu ganharia nominalmente algo próximo de 190. Ou seja, 190 mais 264 já supera o meu risco máximo. Então, qual que é a moral da história? No pior cenário possível, o meu patrimônio não diminui de um mês para o outro. Então, eu comecei a trazer esse tipo de estrutura mais travada, porque a gente consegue trazer mais previsibilidade para o cliente, né? Alguns clientes ficaram um pouco desconfortáveis de ver as oscilações de renda variável, porque não estão tão acostumados, e clientes que até estavam trabalhando com uma exposição ali de 60%, 70% do notional. Então, para trazer essa tranquilidade para o cliente, por mais que eu saiba que o fato de a gente não estar alavancado não vai prejudicar, que temos alternativas de manejo, eu preferi fazer travado, pegar um prêmio menor, e tecnicamente, por mais que seja um prêmio menor, se a gente pega R$ 264 e divide por 19 mil, a gente está falando de uma taxa ali de 1,38, menos 15% sobre o ganho de capital, considerando que o meu valor está em garantia em LFT, ou seja, minha carteira já estaria rendendo ali e eu teria fazendo esse extra, né? Que tanto que é o nosso objetivo é buscar geralmente ali algo próximo de 2 vezes o CDI. Tanto que eu acho que até que nas operações que eu faço na comunidade, é mais ou menos isso que a gente está batendo, né? A gente bateu 32% no acumulado, está dando aqui 219% do CDI. Lembrando que eu já desconto o imposto de renda aqui das operações. É o que a gente vem fazendo na prática, né? Que todas as operações são gravadas e são publicadas aqui no YouTube. Quem não consegue acompanhar a gente durante a live, assiste depois o material gravado. Isso aqui é o que eu faço na comunidade e tem também o acompanhamento individual. Por que que eu gosto de falar mais do acompanhamento individual? Porque eu prefiro priorizar o atendimento individual do que o atendimento em grupo. Eu acho que qualquer trabalho, se eu fosse um nutricionista, se eu fosse um treinador,
É muito melhor você fazer um atendimento individual onde você acompanha aquela pessoa, acompanha a conta daquela pessoa, acompanha as operações daquela pessoa, que realmente a pessoa só vai fazer besteira, só vai perder dinheiro se ela quiser. É diferente de eu estar fazendo um trabalho em grupo onde eu não estou monitorando o que aquela pessoa está fazendo na parte operacional. E eu, obviamente, consigo extrair muito mais resultado dos meus clientes que têm acompanhamento individual do que dos meus clientes que têm acompanhamento em grupo, né? Tanto que a gente fez aqui 1.882.000 de prêmios, né? 1.882.000, aqui eu peguei a média, né, por cliente e multipliquei pela quantidade. Então, assim, é algo que eu particularmente considero bom, né? Então, espero ter ajudado, espero que esse vídeo tenha dado algum tipo de clareza. Esse é o tipo de operacional que a gente faz para gerar uma renda mensal extra, né? Fora o que o cliente recebe com dividendos, fora o que o cliente recebe com juros de títulos públicos que ele tem ali. Se você tiver interesse em saber como é que funciona o nosso acompanhamento individual, tem como entrar em contato comigo, né? Eu acho que em algum lugar aqui do YouTube tem o link do meu WhatsApp, ou pelo meu Instagram mesmo, @MatheusAnitelli, com dois L's e I no final. Pode entrar em contato comigo lá também, que a gente explica basicamente como é que funciona o nosso projeto. Tá? Tem vídeo aqui também no YouTube onde eu mostro sobre isso, né? Falo sobre a DMF Black. Fechado? Espero ter ajudado. Desejo aí um bom final de semana a todos. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer questão aqui com relação ao mercado de opções, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou o meu time responde também. Fechou? Tamo junto, abraço, espero ter ajudado.